de os leitores do Grande Sertão Veredas serem atores do Grande Sertão Veredas? Nasci aqui, meu pai me deu minha sina, vivo, jaguceiro. Nasci aqui, meu pai me deu minha sina, vivo, jaguceiro. O grupo Grande Sertão.br é um grupo formado por vários alunos de letras da Universidade de São Paulo. Esses alunos constituíram comigo o grupo em fins de 2003 e nós trabalhamos com uma leitura dramática a partir do romance Grande Sertão Veredas. Cumprimenta seu avô. Dia, seu avô. Dia. Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, romance publicado em 1956, portanto vai fazer quase meio século, e é o romance brasileiro mais importante do século. Me dá saudade de pegar um soldado e tal, para uma boa escola, com faca cega, mas primeiro, castrar. Cara, o que me dá saudade mesmo é de pegar um soldado para uma boa escola, com uma faca bem cega, mas primeiro castrar. Por que nós trabalhamos com esse romance? Porque ele é um detalhado retrato do Brasil. Talvez o retrato do Brasil mais exato, mais completo e mais desafiador que já tenha sido escrito. E ele aponta uma questão de interesse universal e onipresente na nossa vida, que é a questão da violência. Tanto assim que a nossa proposta se intitula Atores da Violência, Atores do Diálogo. Tem a violência de arma de fogo, né? Mas não é só essa violência que tem a violência da incompreensão, do distanciamento, da falta de diálogo, até das barreiras linguísticas, não é? E aí, quando a gente usa o teatro, a gente está tentando uma outra forma para ver a literatura, né? Para tentar entender melhor, ou entender de outra forma, o que a gente compreende pela palavra escrita, pela letra. Quer dizer, é como se ao fazer o teatro, a pessoa sentisse esse problema. É verdade. E a partir dessa sensação, ela tentasse imaginar uma forma de discutir isso, de se abrir e pensar isso. Claro, e sair daquela passividade que ela está, né? Porque quando você está nessa passividade e você faz o teatro, você entra em cena, você parte da contemplação para a reflexão. Isso vai gerar alguma coisa, você vai mudar, você vai ter que pensar e fazer outra coisa, não é? Vamos sair pelo mundo, tomando dinheiro dos que têm, objetos e vantagens de toda a valia. E só vamos sossegar quando cada um tiver farto. E tiver recebido 3 ou 4 mulheres, moças sacudidas, para o renovame de sua cama ou leito. Como eu estava te dizendo, quando o grupo se reuniu pela primeira vez, a gente ainda não tinha um roteiro próprio. Então o que a gente fez? A gente selecionou os personagens mais interessantes, as falas mais representativas, e experimentando. Era uma celebração, era uma festa daquele ano legal que a gente tinha tido na faculdade. Então a gente não tinha uma ideia ainda do impacto, do interesse que isso podia causar nas pessoas. E aí com o tempo, um pouco mais de um ano depois, a gente percebeu que o trabalho era legal, que isso interessava as pessoas. Então surgiram oportunidades para a gente se apresentar por aí.
Essa é uma diferença essencial. Grande Sertão Veredas faz um estudo literário de uma questão brasileira, quando os estudiosos, os acadêmicos, foram e estudaram as questões cientificamente. Guimarães se utiliza daqueles estudos, se aprofunda naqueles estudos e faz ainda um que a mais, que é mediar aqueles estudos. Porque a linguagem, esse é o ganho da literatura, a linguagem, esteticamente, ela pode vencer barreiras. Ela não só estuda a sociedade, ela representa e pode falar qual é a transformação. E aí a gente vai juntando elementos do código teatral, o teatro didático de Brecht, a reelaboração desse teatro de Brecht por Boal, né? Então um teórico brasileiro que conhece diretamente a situação do oprimido, das classes subalternas aqui, assim como o Paulo Freire na esfera da pedagogia. Então nós procuramos juntar o trabalho desses precursores com o de um romancista considerado difícil, Guimarães Rosa. Para esse romance você vê uma sorte muito grande de personagens com vários diálogos, várias conversas entre eles tentando estabelecer uma comunicação. Então você tentar transpor isso por uma leitura dramática é como se você tentasse reproduzir e vivenciar esse diálogo, tentar estabelecer uma comunicação entre os diversos setores da sociedade, ou pelo menos tentar mostrar como isso pode ser feito, como isso acontece. Duvidar, senhor Abão? O senhor conhece o meu pai? Fazendeiro coronel Silorico Mendes, do São Gregório? Tua notícia? País de pessoas, de carne e sangue, de mil e muitas misérias. Nós estamos vivendo no palco o papel de jagunços, de homens de armas, então, que matam a serviço de donos do poder, e a vivência, a experiência desse papel nos faz refletir sobre o que é esse fenômeno da violência e o discurso da violência. Senhor Turgio, a gente estamos resbalando nessas estradas. O povo de Sucruyu, que estão com a doença que pega a todos, veste de bexiga preta. Quando se jornadeia de jagunço, já não se nota tanto o estatuto das misérias e enfermidades. Guerra diverte, o demo acha. O trio de atores e diretores, ele estimula 16 participantes leigos a interpretarem no palco um bando de jagunços que estão inseridos no universo de miséria e violência. Através dessa experiência concreta, eles percebem que a selvageria desses jagunços encontra-se neles e em todo ser humano. Jagunço é isso. Comer, beber, apreciar a mulher, brigar e fim final. Jagunço é isso, rapaz. Come, bebe, aprecia a mulher, briga e final. Jagunço? Jagunço é isso. Beber, comer, apreciar a mulher, brigar e fim final. Olha, é quase como se... representar esse jagunço, para mim, é quase como ser um animal, realmente. Uma coisa muito... Mas é sério, porque é assim, é o imediato. Antes do espetáculo, o pessoal recebe as falas dos jagunços e faz um trabalho de preparação corporal, de postação de voz, faz brincadeiras, para sentir o personagem. Depois do espetáculo, tem uma mesa redonda, um debate, como aquele que aconteceu lá em Belo Horizonte, no Seminário Internacional sobre Guimarães Rosa, e que gerou uma grande discussão sobre o assunto. E essa reflexão se alimenta de uma outra vertente da obra de Guimarães Rosa, que pode ser sintetizada assim.
é um diálogo entre letrados e não letrados. A dificuldade da forma que Grande Sertão Veredas tematiza a dificuldade de comunicação entre o Brasil letrado e o Brasil não letrado. Então, a própria dificuldade do Grande Sertão Veredas nos lembra a todo momento que a sociedade brasileira é constituída essencialmente por uma imensa dificuldade de diálogo entre as classes sociais. Essa dificuldade de diálogo é o correspondente linguístico da gritante desigualdade social. Astuciosamente, Guimarães Rosa inventa um português que é ininteligível, por assim dizer, para a classe culta do Brasil. Ou seja, a classe culta, diante de Guimarães Rosa, experimenta a mesma dificuldade que as pessoas ditas simples ou de vocabulário, de uma extração sociolinguística dita reduzida, experimentam diante do código culto. Essa é a proposta poética. Aqui é realmente o caso de voltar à ideia de poesia. A ideia de poesia de Guimarães Rosa é esta, de refundir e refundar radicalmente a língua que se fala, que se usa nesse país. João Rubens. Diógenes é pactário positivo. Ele tira seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros. Rodrigues Pelubu. Lembro bem de uma viagem que a gente fez para Morro da Garça, o mistério dessa cidadezinha. Um lugarejo onde moram 2 ou 3 mil pessoas. A gente estava curioso para conhecer o sertão do Brasil. E eles estavam ansiosos para ver os estudantes universitários de São Paulo. Foi uma experiência marcante, uma troca cultural fascinante. Foi incrível ver como a cidade inteirinha se mobilizou para acompanhar a encenação de um dos livros mais importantes do Brasil. Então, isso que eu acho que é um dos aspectos principais do trabalho. Porque para nós, enquanto alunos de universidade, a gente fica restrito ao conhecimento que é gerado aqui dentro, e só aqui dentro, é muito pouco para a nossa formação. Então, para um aluno universitário sair daqui e conhecer uma realidade lá fora, conhecer outras pessoas, outras regiões do país, isso enriquece a formação original, complementa a formação que você só encontra no livro. Então você sair daqui e ir para o interior, 1000 quilômetros distante aqui de São Paulo, conhecer pessoas, como elas falam, o que elas querem, como elas vivem, quais os objetivos delas, e mostrar para elas também aquilo que você pensa, aquilo que você quer, é uma troca cultural, é estabelecer um diálogo, é você conhecer outras realidades e mostrar as suas. Eu acho que é justamente isso, né? Você evidenciar, porque assim, na situação real de opressão e violência, não há diálogo. O diálogo ele é frustrado. Então a gente, tirando isso, representando isso, o teatro do oprimido, da forma deles e a gente da nossa, você passa a poder refletir sobre isso. Aí você pode estabelecer um diálogo, porque você se distancia, que isso tem também o distanciamento na questão do Brecht. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando cada participante vivencia, empresta o seu corpo, empresta a sua voz, a situação de miséria, de violência, de extrema violência, de selvageria, que é aqui de jagunços, na hora que eles se emprestam, eles percebem que isso está dentro deles. E a partir do momento que eles reconhecem isso dentro deles, eles podem refletir sobre isso. País de pessoas, de carne e sangue e 1000 e tantas misérias. Vamos sair pelo mundo, tomando o dinheiro dos que têm, objetos e vantagens de toda a valia. Só vamos sossegar quando cada um estiver pago. E tiver conseguido umas 2 ou 3 mulheres, moças sacudidas, para o renovando de sua cama ou rede.
Nesse jogo de representação, você começa a mediar culturalmente, ideologicamente, em todos os espectadores e nos próprios representantes, nos próprios atores, uma mudança, um choque, um tipo de dialética, que é o contraste. Isso é o fruto do contraste. Então, o agente da violência começa a agir necessariamente como mediador cultural. Ele media culturalmente um tipo de violência, um tipo de subjugação, um tipo de submissão, um tipo de repressão. Que isso é, por exemplo, um problema que o Paulo Freire coloca como cerne de toda a questão